Olá, olá, você que nos segue aqui pelo Bíblia em Poesia Todo Dia. Estamos hoje no último capítulo do livro de Jeremias. O livro de Jeremias mostra para nós, de modo resumido, que a palavra de Deus se cumpre até quando isso não tem probabilidade humana alguma. Deus permite a disciplina com a intenção de educar o povo e jamais para perder, para que eles se percam. Então acompanhe aqui, se você perdeu algum episódio, busque e você encontra. Tinha 21 anos quando se tornou rei, o Zedequias, e reinou 11 anos em Jerusalém. E foram muitos os dias. O nome de sua mãe era Mutai e ela era de Líbna e filha de um outro homem chamado Jeremias. Ele fez o que o Senhor reprova, assim como fez Joaquim, e a ira do Senhor tem sido provocada em Jerusalém, em Judá, de tal forma, enfim, que tenho que tirá-los à minha frente. Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia e se rebelou também contra mim. Isso disse o Senhor. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º mês, Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, contra Jerusalém marchou, e com todo o seu exército fora da cidade acamparam, e torres de assalto ao redor delas eles prepararam. Até o 11º ano do rei Zedequias, a cidade ficou toda cercada. E ao chegar o 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que para o povo comer não encontravam nada. Então o muro da cidade pelos inimigos foi rompido. O rei e todos os soldados saíram da cidade e fugiram. À noite, na direção do Jardim Real, pela porta entre os dois muros de lá, embora os babilônios estivessem cercando a cidade, eles foram em direção do Arabá. Mas os babilônios perseguiram o rei Zedequias e na planície de Jericó o alcançaram. Todos os seus soldados se separaram dele e se dispersaram. E ele foi capturado. Ao rei da Babilônia, ele foi levado e em Ribla, na terra de Amate, ali o rei Zedequias foi sentenciado. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dele, para que ele tivesse que olhar, e também matou muitos outros, todos os nobres que haviam na cidade de Judá. Então mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes fortes, correntes feitas de bronze, e o levou para a Babilônia, onde o manteve na prisão até o dia da sua morte. E no 10º dia do 5º mês, no 10º ano de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Nebuzaradã, que a guarda imperial comandou, que servia ao rei da Babilônia, este homem em Jerusalém chegou. E ele incendiou o templo do Senhor, o palácio real também. Todo edifício importante foi incendiado por ele, bem como todas as casas que haviam em Jerusalém. Todo o exército babilônio, sob o comando da guarda imperial, derrubou todos os muros em torno de Jerusalém. E Nebuzaradã fez isso, que era o comandante da guarda imperial. Alguns dos povos mais pobres para a Babilônia, ele deportou juntamente com o restante dos artesãos e o povo que na cidade ficou. E o povo que tinha se rendido ao rei da Babilônia, esse povo também o acompanhou. Mas o restante dos mais pobres na terra, Nebuzaradã preferiu para trás deixar, para que eles nas vinhas, nos campos, conseguissem então trabalhar. As colunas de bronze, os babilônios despedaçaram. Os estrados, os móveis e o mar, tudo aquele objeto de templo que lá o Senhor, do templo do Senhor, ficavam, a Babilônia, todo o bronze, carregou para lá. As panelas, pás, tesouros de pavio, embora foram levados. As bacias de aspersão, tigelas, todos os utensílios de bronze que no serviço do templo eram usados, as pias, incensários, as bacias de aspersão, foram levados pelo comandante da guarda. As panelas, os candeeiros foram levadas e as tigelas e as bacias usadas, que eram usadas para as ofertas derramadas, tudo que era feito de ouro puro e tudo que era feito também de prata. O bronze, tirado das duas colunas, os 12 touros de bronze e o mar, os estrados móveis que o rei Salomão fizera para o templo do Senhor,
eram mais do que se podia pesar. E cada uma das colunas tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. Também tinha 5 metros e 40 de circunferência. Cada uma era oca e tinha 4 dedos de espessura. O capitel de bronze, no alto de uma coluna, tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. E também todo ele era ornamentado com um trabalho entrelaçado e romãs de bronze em volta. Era tudo feito de bronze e tudo muito bem trabalhado. A outra coluna, com suas romãs, era igual. Havia 96 romãs dos lados. O número total de romãs ao redor era de 100. Era acima do trabalho, era todo entrelaçado. E o comandante da guarda tomou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, os 3 guardas das portas e o sacerdote adjunto, cujo nome era Sofonias. Ele tomou o oficial encarregado dos homens de combate e 7 conselheiros reais, daqueles que haviam estado na cidade e que agora não poderiam ficar por ali mais. Também tomou o secretário, que era o oficial maior encarregado do alistamento do povo da terra, e 60 dos seus homens que na cidade foram encontrados. Também o comandante Nebuzaradã, a todos esses tomou, e ao rei da Babilônia, lá em Ribla, ele os levou. E ali em Ribla, na terra de Amate, o rei fez com que fossem executados. Assim, para o cativeiro, longe de sua terra, o povo de Judá foi levado. E este é o número dos que Nebuzaradã levou para serem exilados. No 7º ano, 3.023 judeus para lá foram levados. Aí quando passou para o 18º ano de Nabucodonosor também, mais 872 pessoas foram levadas de Jerusalém. Em seu 23º ano, foram levados ao exílio 745 judeus pelo comandante da guarda imperial e ao todo foram 4.600 judeus. No ano 37 do exílio do rei Joaquim de Judá, no ano em que Evil-Merodach tornou-se rei para a Babilônia reinar, ele libertou da prisão o rei Joaquim, que era o rei de Judá. E no dia 25 do 12º mês, ele foi libertado. Então o rei falou bondosamente com ele e deu-lhe um assento muito honrado. E mais do que os outros reis que estavam com ele na Babilônia, ele, o rei Joaquim, foi muito mais exaltado. Desse modo, Joaquim tirou aquelas roupas da prisão e pelo resto da vida, à mesa do rei, ele comeu a sua refeição. E dia após dia o rei da Babilônia deu a Joaquim uma sorte, uma pensão diária, enquanto ele viveu até o dia da sua morte. Queridos, nós vemos aqui o triste fim de quem não acreditava nas profecias. Enquanto Joaquim, que era um rei que não gostaria de ter sido levado, ele teve um final feliz. Eu e você também somos convidados hoje a escolher o nosso fim. Sim, nós podemos, porque a Bíblia diz que Jesus vem para julgar a terra. E se você estiver do lado dele, você será salvo. Então, faça desse dia, o último dia do livro de Jeremias, um dia de escolha. Escolha Jesus e seja feliz.